Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas. Eu sou o Cid Vieira e hoje vamos juntos nessa jornada para entender o que está por trás de muitos que se dizem patriotas, mas cujas atitudes contam uma história bem diferente. Hoje vamos falar sobre um tema polêmico, mas extremamente necessários nos dias atuais. Os patriotas que não são patriotas, ou seja, patriotas americanizados, essa é a palavra. E você já parou para pensar em quantas vezes você já ouviu alguém levantar essa bandeira do patriotismo? Com certeza muitas. Mas quando olhamos mais perto dessas pessoas, essas mesmas pessoas parecem ir na contramão do que significa de fato ser patriota. Pois é, vamos explorar esse tema, isso com mais profundidade agora. Fique até o final do vídeo. O que é ser patriota de verdade? Primeiro, precisamos entender o que é ser um verdadeiro patriota. Vamos lá. Ser patriota vai muito além de usar camisetas amarelas com bandeira do país ou repetir frases de efeitos nas redes sociais. O verdadeiro patriotismo envolve amor genuíno por sua pátria, o desejo de ver o país crescer, respeitar suas leis e trabalhar para o bem comum. Um patriota que se preocupa com o futuro da sua nação e de todos que vivem nela, e não apenas com os seus próprios interesses. Historicamente, o patriotismo sempre foi visto como uma virtude cívica. Nos séculos passados, especialmente durante os períodos de revoluções e formações de nações, o patriotismo significava colocar os interesses da pátria acima dos seus, respeitar as instituições democráticas e lutar por uma sociedade justa para todos, não só para você, mas para todos. E os falsos patriotas e as suas contradições de patriotismo, e os falsos patriotas, contradições de patriotismo. Mas o que vemos hoje é uma deturpação desse conceito. Muitas pessoas que se dizem patriotas, usam o patriotismo como uma fachada para esconder suas verdadeiras intenções. Elas promovem agendas autoritárias, atacam a diversidade e a liberdade de expressão. Aliás, liberdade de expressão eles só querem para eles, para os outros, a lei. Para eles, liberdade total. E frequentemente se opõem, ou quase sempre se opõem às instituições democráticas, quando essas não servem aos seus interesses. Isso é patriotismo? Deixo essa pergunta para você. Eu quero que você responda aqui nos comentários, se você quiser, é claro. De forma alguma, isso não é patriotismo, de forma alguma. E esses falsos patriotas costumam exibir comportamentos que vão contra os próprios princípios da nação que afirmam defender. Eles podem apoiar ações que, primeiro, aumenta a desigualdade, defendem a violência contra o seu inimigo, seu suposto inimigo, ou contra aqueles que pensam diferente deles. E também promovem a discriminação de minorias ou das minorias. Em vez de buscarem o bem comum, focam no poder e no controle para esses indivíduos. Patriotismo vira uma ferramenta política para manipular e dividir, e não uma causa nobre para unir e fortalecer a nação. Vamos aqui num exemplo histórico. Um exemplo clássico desse comportamento foi citado por Samuel Johnson, famoso por dizer que o patriotismo é o último refúgio dos canalhas. Essa frase dita no século XVIII, ou seja, 1700 e pouco, referia-se exatamente àqueles que se aproveitavam do discurso patriótico para justificarem ações que, na verdade, servia apenas a seus interesses egoístas. Desde aquela época, já se percebia como o patriotismo poderia ser usado como uma máscara para encobrir agendas pessoais e antiéticas. Na história do Brasil recente e do mundo, também vimos esse fenômeno se repetir. Líderes políticos e seus seguidores alegam que suas ações são para salvar a nação, mas os resultados de suas ações muitas vezes beneficiam apenas uma pequena elite, deixando a maioria da população
em situações piores. A diferença entre patriotismo e nacionalismo extremista. Outro ponto importante é a confusão que muitos fazem entre patriotismo e nacionalismo extremista. Bom, o patriotismo saudável celebra as qualidades de uma nação e busca seu progresso, mas sem desrespeitar outras nações ou culturas. Já o nacionalismo extremista se baseia em um sentimento de superioridade, de ser mais do que os outros, no qual o país é colocado acima de tudo e todos, muitas vezes com uma postura agressiva e xenófoba. Daí, esses falsos patriotas tendem a adotar o nacionalismo extremista, promovendo a ideia de que amar o país significa desprezar o outro, seja o outro estrangeiro, seja o outro compatriota que pensa diferente dele. Essa mentalidade acaba sendo extremamente perigosa, porque alimenta a intolerância, a violência e o desrespeito pelos direitos humanos. Direitos humanos é para todos, não é só para um grupo, é para todos. E o que um patriota de verdade faria? Ele seria aquele que está disposto a lutar contra a corrupção, por exemplo, a defender a justiça social, a igualdade de oportunidades para todos, a proteger os mais vulneráveis e, acima de tudo, a respeitar as instituições do seu país, que garantem a democracia. Ele não seria conivente com a injustiça e muito menos calaria diante de atos que colocam em risco o futuro da nação. E jamais iria em outro país pedir sanção contra o seu próprio país, como alguns deputados, senadores e outras pessoas fizeram. Esse é o patriota americanizado. Porque um patriota de verdade entende que a construção de um país melhor exige diálogo, respeito pelas diferenças e a busca por soluções que beneficiem a coletividade. Ele também sabe que o patriotismo não é exclusivista. Você pode amar seu país e, ao mesmo tempo, respeitar e valorizar as contribuições de outras culturas e nações. Para concluirmos, resumindo, os patriotas que não são patriotas são aqueles que se aproveitam do sentimento nobre de amor à pátria para promover agendas egoístas e destrutivas. O verdadeiro patriotismo é inclusivo, democrático e focado no bem comum. Então, da próxima vez que você ouvir alguém dizendo ser patriota, faça uma pergunta: as ações dessa pessoa realmente refletem o amor e o respeito pelo país e por todos os seus cidadãos? E aí, você já tinha parado para pensar sobre isso? Deixe aqui nos comentários, por favor. E a sua opinião é muito importante para nós. E não se esqueça, se você ainda não é inscrito, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Deixe o seu like que ajude a crescer mais e de ativar o sininho para receber as notificações e deixar o seu like, que possamos continuar trazendo mais conteúdos como esses. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!